E ali foi a minha escola, cara. Ali foi a minha escola. Ali eu entendi que eu não podia simplesmente falar uma notícia para as pessoas. Eu precisava criar uma experiência, eu precisava trazer um contexto como se o cara ele estivesse no sofá de casa junto comigo. Batendo um papo mesmo. E aí eu trouxe isso para cá, eu levo isso para tudo. Para tudo. Porque ensinar não é você passar informação. Isso vale também para os pastores, para quem está nos púlpitos todos os domingos. A pessoa se preocupa com um esboço bem construído, né, com as referências bíblicas e tal. Só que às vezes se preocupa pouco com o nível de aprendizado que as pessoas estão tendo. Porque, cara, é uma responsabilidade muito grande a gente ensinar as pessoas. A gente acha que é simplesmente falar num púlpito, na frente de uma sala de aula, a gente acha que é só isso. Não. O professor, o pastor, quem está ensinando tem uma responsabilidade muito grande de ser compreendido e daquele conhecimento ser traduzido numa transformação de vida para as pessoas que estão ali ouvindo, assistindo, o que quer que seja. Então, se eu estou ministrando, se eu estou ensinando e a pessoa não está aprendendo, de quem que é a responsabilidade? É minha. Eu estou lendo um livro agora que eu indico para todo mundo, que ele chama 7 Leis do Aprendizado. E ele fala, inclusive, esse livro com várias referências bíblicas, que Deus vai cobrar de quem ensina. Verdade. E há base bíblica para isso. Porque se você ensinou de qualquer jeito, e o qualquer jeito não é simplesmente você ser displicente, é você ensinar de um jeito que as pessoas não entendem. Ó, a conexão com o que eu aprendi lá atrás. Tá? Isso vale para tudo na vida. Se eu ensino de um jeito que as pessoas não conseguem absorver o meu conteúdo, Deus vai me cobrar isso lá na frente. E não é só nas igrejas, tá? Isso é para tudo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, sabe? De pegar aquele conteúdo que a gente tem, seja um conteúdo teológico, um conteúdo técnico da nossa área, e transformar isso em algo que faça sentido para as pessoas, que as pessoas elas recebam aquilo, elas falam, poxa, eu consigo aplicar isso na minha vida. Agora tem gente que complica demais, tem gente que é técnico demais, tem gente que é complexo demais, tem gente que causa sono. Já foi alguma ministração Já. que você dorme na cadeira? Várias. Já. E aí o pastor acha que é assim mesmo. É. Às vezes ele aprendeu assim, não é normal as pessoas dormirem, né? É normal as pessoas ficarem desinteressadas, é normal a igreja estar com poucas pessoas e não ter visitante há muito tempo. É normal. Normal. Não é normal. Quem tá ali tem uma responsabilidade muito grande de fazer a diferença na vida do outro. Se Deus colocou essa responsabilidade sobre as suas mãos, de você ensinar, que você faça isso com excelência. E esse livro conta a história de um professor que ele nunca admitiu que um aluno que seja ficasse sem aprender de verdade. E no livro, né, o autor diz, o escritor diz, que a nota do aluno não é o resultado do aprendizado do aluno, é a avaliação do professor. Então, se o aluno tira uma nota ruim, essa nota, na verdade, deveria ser atribuída ao ensino do professor. Tem professor que às vezes se gabava antigamente, né? Sim. A maioria não atinge a média. Verdade. E falava, nossa, é porque eu sou um ótimo professor, eu sou exigente e tudo mais. Não, isso é uma avaliação do trabalho do professor. Se o aluno tirou nota baixa, a nota baixa é do professor. Se os irmãos da igreja não estão aprendendo, a responsabilidade de quem? É do pastor, é de quem está ministrando. Né? E aí ele fala que tinha um professor dele que, esse professor que não aceitava que ninguém da sala, né? Não é nem questão de maioria. A maioria está acompanhando aqui a minha aula. A maioria está aprendendo. Não, ele queria que todos saíssem dali aprendendo de verdade. E ele fala que um dia ele foi fazer um teste para ver até que ponto esse professor realmente estava engajado nisso. E aí ele ficou no fundo da sala, assim, e ficou olhando para a janela. Para fora da janela a aula inteira. E aí o professor mudava estratégia toda hora. Ele começou a ministrar o conteúdo da aula, né? E aí ele não só ministrava o conteúdo, mas ele usava, por exemplo, de quebra-gelo, ele se aproximava dos alunos, passava no corredor e tudo mais. E ele começou a mudar várias estratégias ali na aula dele para tentar trazer aquele único aluno de volta, aquele aluno que estava olhando pela janela. Ele não conseguiu. Aí depois de 15 minutos, tentando várias estratégias, fazendo dinâmica, né? Mudando ali o ritmo, né? A linha da aula dele. Ele pegou, chegou, foi lá, se aproximou do aluno que estava olhando pela janela e virou para o aluno e falou assim, o que está acontecendo aí? O que você está vendo de interessante? E aí trouxe o aluno de volta. Aí o escritor que fez esse teste falou assim, ali eu percebi para ele que um único aluno era extremamente importante.
Porque os outros professores entravam lá, tinha aluno dormindo no fundo da sala de aula, tá tudo bem, tô ministrando aqui, tô cumprindo a minha grade curricular, tô entregando o conteúdo que eu fui contratado para entregar, ok. E os professores passavam ali, a galera conversando, dormindo e tudo mais. Esse professor, ele não quietou até que aquele único aluno que estava desconectado voltasse e se conectasse com o que ele estava ministrando. Então, isso é chamado, cara. Ensinar é chamado, é missão. E não é só conteúdo. Para a gente cumprir essa missão, a gente tem que ter uma boa comunicação. Verdade. Né? A gente tem que entender, por exemplo, durante uma ministração, às vezes acontece das pessoas se desconectarem. Acontece das pessoas ficarem com sono. Eu não posso manter o mesmo ritmo. O que eu posso fazer para trazer as pessoas de volta? Que exemplo eu posso trazer? Que ilustração eu posso fazer? Quebra-gelo, né? Uma história engraçada que eu conto ali no meio para todo mundo dar uma risada, dar uma quebrada. Minha movimentação no palco, no altar. O que eu posso fazer para trazer as pessoas de volta? É isso que a gente tem que pensar. Então não é simplesmente ter um esboço maravilhoso. O conteúdo teológico, o conteúdo técnico da sua área é maravilhoso. A gente tem que pensar em como trazer todo mundo. Porque quando todo mundo está junto, significa que você cumpriu o seu chamado com excelência. Legal. Ô, Edu, e tem um tempo, assim, porque eu já ouvi falar que uma pregação que dura mais de tantos minutos ou tantas horas, você perde as pessoas. Existe esse padrão mesmo de, tipo, um tempo que uma palestra ou uma pregação ou uma reunião ela deve ter para que a pessoa absorva mais ou menos aquilo lá? Se você manter a mesma estratégia, o mesmo ritmo, em poucos minutos você perde a sua plateia. Poucos minutos. Olha só, cara. Agora, eu já fui em evento, por exemplo, que tinha palestra de manhã até a noite. E você ficava assim. Por quê? A maneira da pessoa aplicar aquilo lá. A maneira da pessoa comunicar, se comunicar com o público, se conectar, transmitir o conteúdo. Então, uma hora ele estava lá trazendo um conteúdo mais técnico, daqui a pouco tinha uma música que entrava, daqui a pouco ele dava um exemplo, daqui a pouco ele contava uma história pessoal, daqui a pouco ele falava com um pouco mais de energia, daqui a pouco era um contexto mais emocional. E, cara, a gente tem que dar viradas nas nossas ministrações e nas nossas palestras. Tem que ter viradas a todo momento, porque se você mantém o mesmo ritmo, as pessoas dormem pouco tempo. É a mesma coisa lá da frequência cardíaca. Ilustra bem para a pessoa entender. Sabe a frequência cardíaca? Ela vai assim, né? Sim. Né? Batida do coração. Se tá numa linha reta, linear, o que acontece? A pessoa morreu. Morreu. Sim. Se a sua pregação, a sua ministração, se a sua palestra, se a sua apresentação vai nessa mesma linha, nenhuma virada acontece nesse tempo, as pessoas vão dormir, a sua palestra vai morrer, a sua ministração vai morrer. Então você tem que planejar de um jeito que você consiga fazer algumas viradas para atrair a atenção das pessoas. E isso envolve tudo, envolve postura, o jeito de você, por exemplo, gesticular, o jeito de você interagir no palco, no altar, envolve voz. Repara que quantas vezes eu estou falando um pouco mais rápido, às vezes eu falo com um pouco mais de energia, às vezes eu falo um pouco mais baixo. A gente tem que ir variando. Porque senão as pessoas têm uma tendência a se desconectar, né? E dependendo ali do momento que você tá, do grupo para o qual você está falando, você tem que ser muito rápido. Porque às vezes você fez algo que não funcionou. Aí tem que mudar a estratégia. É igual o professor. Ele tentou várias estratégias. Ele começou fazendo pergunta, aí depois ele foi para uma história, contou uma piada, aí depois ele começou a circular, aí chegou um momento que ele foi até o aluno que estava desconectado para chamar a atenção daquele aluno de volta, de uma maneira tranquila. Então a gente tem que estar atento a isso, cara. Você tem que ficar atento para você manter a atenção das pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Agora não tem um tempo. Igual eu falei, eu já vi palestra uma fala de 10 minutos, super entediante, e eu já vi palestra de 3 horas, ministração de mais de 2 horas, que a gente terminou assim, quero mais. Já, tá ligado? Quero mais. Tem horas que fala, nossa, já foi, eu quero mais, eu quero mais. Esse é o desafio. Que legal. É comunicação. E aí entra a comunicação, não é conteúdo. Da hora. Como é que você percebe? Tem episódio aqui, por exemplo, que a gente tá falando mó tempão, aí eu vou ver aqui, tipo, 20 minutos, 25. Mano, já faz 1 hora que a gente tá Ô, conversando. louco. Nossa, tem 1 hora. Falando nisso, você tem hora, hora pra terminar? Não tem. Ah, beleza. Que a gente esqueceu de perguntar antes. Não tem. Pode ficar tranquilo. Toma o tempo livre. E então, assim, cara, aí você fala pra mim, Eduardo, o conteúdo,
ele diferencia alguém? Sim e não. Uhum. Porque, de fato, a gente tem que ter um bom conteúdo. Quem não tem um bom conteúdo não se sustenta. Agora, vocês vão concordar comigo que tem gente que tem um conteúdo, digamos, menos refinado do que outras pessoas e que se destacam mais. Sim. Numa administração, numa palestra e tudo mais. O que é isso? Comunicação. É a comunicação. É por isso que eu treino profissionais. Porque eu vejo toda hora gente que tem bagagem, gente que tem conhecimento, gente que deveria estar se destacando, ganhando dinheiro e tudo mais, babá, mas que está escondido lá. E outros, que às vezes não são nada disso, não tem 1% do conhecimento que aquele profissional tem. Estão bombando aí nas redes sociais, estão sendo seguidos, estão sendo admirados, estão vendendo curso, estão fazendo, estão acontecendo. Não estou dizendo que o conteúdo não é importante. É importante a gente ter conteúdo. E eu, por exemplo, me dedico o tempo todo. Cara, hoje é impressionante. Com essa era digital, tudo muda a todo momento. E a gente tem que acompanhar, a gente tem que ler, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo, fazendo curso. Eu amo estudar. Todo ano eu faço uma formação nova, porque eu entendo que eu preciso me reciclar e eu quero entregar um conteúdo rico para os meus alunos, né? Nas igrejas que eu ministro em várias igrejas de diferentes perfis. Aí entra aquele desafio que você falou, né? Eu ministro em igreja mega tradicional. Eu ministro em igreja pentecostal. Cara, a abordagem é completamente diferente. Na igreja tradicional, a minha forma de transmitir o conteúdo é de um jeito. As histórias que eu conto são de um jeito. Na igreja pentecostal, a minha energia é outra na hora de ministrar. Os exemplos que eu dou, a forma de eu levar esse conteúdo é diferente. E a gente tem que estar atento a isso. Então, é comunicação. Conteúdo é importante. Mas se não tiver vinculado a uma boa comunicação, ele vai se perder. Cara, você me respondeu um questionamento que eu tive essa semana, que tem um cara, um influenciador que é muito bombado, só que ele só esculacha as pessoas. Tipo, o conteúdo dele é totalmente assim. Falo, mano, como assim o cara consegue tanto seguidor? Tipo, e o cara só fala besteira, só fala uns bagulho. E tá aí. Ele sabe se comunicar, cara. Ele sabe, tipo, ter a conexão ali, mesmo sendo muito absurdo o que ele tá falando, e o jeito que ele tá falando, ele consegue se comunicar com as pessoas e as pessoas têm uma conexão com ele. Que louco, né, cara? E ele tava falando, tava lembrando, tipo, Jesus é um exemplo de comunicador, e eu lembrei de Paulo no Areópago, quando ele vai falar com os gregos lá. Tipo, e ele usava, aí eu peguei pra estudar outro dia, quando ele tá falando daquele Deus desconhecido. Essa parte é citada, velho, é muito legal. Muito legal. E aí você pega, e quando ele fala, eu não lembro agora a parte que ele fala, ele usa comédias gregas ali, que era conhecida da época, e coloca, aí a gente lê aquilo na Bíblia, e não sabe de onde ele tirou. Aí que entra, né, o estudo por trás do texto, né? Não. E você pega, Paulo usou, sei lá, o Paulo usou, vamos citar hoje, se ele tivesse aqui, usou o Big Brother pra transmitir a palavra de Deus. E eles usavam isso, né? Tipo, que muitas vezes ficou essa separação do santo e do profano. Mas, na verdade, a gente usa na comunicação, dentro das igrejas, a gente usa aquilo que a gente aprende fora também, aquilo que é cultural também, né? Exatamente. Nesse caso aí do Deus desconhecido, né? Os gregos perguntaram pra ele, né? Porque os gregos tinham muitos deuses, né? Tanto que nesse lugar tinha monumentos ali a vários deuses, né? E aí os gregos perguntam, mas qual desses deuses é o seu Deus, né? E aí ele poderia ter falado, nenhum, imagina, né? Tudo mais, né? Eu sou crente, eu sou de Jesus, tenho santo, nada e tudo mais. Só que daí ele viu que tinha lá, né? O monumento lá, o Deus desconhecido, né? E ele fala, é aquele ali, o Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo. Então é você realmente entender o contexto, a realidade que você tá, e você transmitir, né, o conteúdo, transmitir aquilo que você tem, a mensagem tão poderosa que você tem, de um jeito que faça sentido para as outras pessoas. Sim. Que ele poderia ter pregado lá do jeito que foi a formação Pedro dele. pregou em Atos, Exatamente. para os judeus, que era diferente. Exatamente. A pregação para os judeus era de um jeito, a pregação para os gregos era de um outro jeito, para os gentios de um outro jeito, né? Então a gente tem que ter essa capacidade, essa humildade, sabe, de entender que se a gente está ministrando e a pessoa sai de lá sem entender o que a gente ministrou, Eu lembrei de uma história.